Gostaria de deixar aqui bem claro que ao final desse vídeo nós vamos falar qual é a grande oportunidade do momento, que ainda está ativa e pode durar alguns anos ainda para que Venâncio Aires tenha um cenário de destaque na região. E aí pessoal, estou aqui em Linha Estrela, interior de Venâncio Aires, diante de um monumento que representa um dos maiores trens da história que Venâncio Aires perdeu de oportunidades para o seu desenvolvimento. Mas para que a gente possa projetar o futuro é preciso estudar o passado. Ao longo dos anos, nós que conhecemos aí Venâncio Aires sabemos que um dos primeiros grandes trens da história, a gente deixou passar, digamos assim, é a rodovia RS 422, essa que vai para a região serrana de Venâncio Aires. Passa pela linha Arroio Grande, a linha Brasil, chegando ao município de Boqueirão do Leão, Barros Cassal e depois Soledade. Venâncio Aires era o ponto zero da 422. Venâncio nasceu para ser um polo regional. Era a estrada da produção. Venâncio nasceu para ser liderança, nasceu para ser destaque na região. Era o ponto zero da rodovia RS 422, que começa, coincidentemente, na frente da prefeitura municipal, que na verdade ela começava ali próximo a Cercsat. E agora, com o desenvolvimento da cidade, da área urbana de Venâncio Aires, ela inicia hoje no trevo da linha Sapé. Para a gente poder se localizar onde começa a 422, como faz para chegar até ela, ela é a Rua General Osório, dando sequência aí, passando pelo bairro Santa Tecla, dando sequência a partir da linha Brasil. Do trevo da linha Brasil já é a rodovia RS 422. Pois essa era o grande sonho de desenvolvimento de Venâncio Aires lá na década de 50. Pois bem, ao longo dos anos surgiram oportunidades regionais de desenvolvimento. Não existia a BR-386, para a gente ter uma ideia. A BR-386 que é hoje conhecida como a Estrada da Produção. Pois bem, a gente sabe que a BR-386, em determinada época do seu planejamento, ela estava traçada para passar por Venâncio Aires. Pois na época foi decidido que uma rodovia, uma BR, como é o caso da 386, ela teria muita criminalidade e subdesenvolvimento para Venâncio Aires. Pois então ela passa por Lajeado e hoje temos em Lajeado a BR-386, a Estrada da Produção, e a rodovia 422, que tem o ponto zero em Venâncio Aires, deixou de ser pavimentada. O segundo grande trem da história que nós deixamos passar para o desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região, consequentemente, foi a pavimentação da rodovia RS 244. Qual é essa rodovia 244? O acesso Imperatriz Dona Leopoldina, o principal acesso de Venâncio Aires, para quem não conhece, ele sempre foi a RS 244, o início da RS 244. Aliás, o ponto zero da RS 244. E a RS 244 ela passa pelo trevo de Venâncio Aires e dá sequência atrás da empresa Marasca, aquela estrada de chão, exatamente, aquela estrada de chão batido que segue em direção a Vale Verde e General Câmara. Aliás, no trevo de Vale Verde está a continuidade asfaltada da rodovia RS 244. E se você passar por essa estrada de chão batido, digamos assim, que é a RS 244, essa que estamos aqui nesse momento, a gente vê monumentos como esse que estão aqui, que foram ao longo da história, né, muita gente que passa por aqui não sabe por que foram abandonados. Pois bem, a rodovia 244 ela estava nos planos de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Na década de 90, no início da década de 90, se iniciou a construção desses grandes monumentos, dessas grandes obras, inclusive pontes em curva, de tamanhos desproporcionais, para fazer com que a nossa cidade se desenvolvesse, mas não só a nossa cidade, era um projeto de desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul, para trazer todo o movimento que hoje escoa pela 386, talvez passasse pela 453, e chegasse a passar aqui pela rodovia 244, encurtando o transporte da produção, a logística da produção, que é a estrada da produção
atrás, que é a rodovia hoje, a BR-386, pudesse passar por Venâncio Aires. Pois bem, na década de 90 foi interrompida a pavimentação da 244, pois já estavam prontas as pontes. E por interesses políticos da época, né, e força política de outros municípios da região, e forças políticas da época, não se sabe o porquê que parou essa obra, mas ela aqui com certeza reside o segundo grande trem da história que Venâncio Aires perdeu para que se desenvolvesse os municípios da região. Só para a gente ter uma ideia aqui, ó, essa produção toda, escoaria vindo da BR-386, que é a estrada da produção, pela RS 453, que é a nossa via de acesso a Lajeado, a Cruzeiro do Sul e Lajeado, Santa Clara, Mato Leitão, a 453 é a Rota do Sol. Quem já não ouviu falar da Rota do Sol? A Rota do Sol é a RSC 453, que passa por Venâncio Aires e tem o seu ponto zero aqui em Venâncio Aires. Venâncio nasceu para ser referência e liderança regional. Outro grande trem da história que nós perdemos foi agora no início dos anos 2000, na década dos anos 2000, onde o governo do estado acabou por pavimentar a RS 471, que é a rodovia que contorna pelo outro lado da BR-386, a BR-386 vai por Lajeado e a 471 vem por Santa Cruz do Sul, numa rodovia que liga também o município de Soledade tudo em direção ao porto de Rio Grande. Então, meus amigos, esse foi o terceiro grande trem da história. Não passa por Venâncio Aires esse, mas ele acabou sepultando de vez, né, a oportunidade de pavimentarmos a nossa rodovia 422, que é a nossa Estrada da Serra. Esse terceiro grande trem da história contemplou mais uma vez, reforçou ainda o desenvolvimento, por exemplo, de Santa Cruz do Sul, excluindo Venâncio Aires dessa oportunidade. E hoje, nós nos encontramos aqui, na linha Estrela. Sabemos que aqui, no trevo de Venâncio Aires, próximo à linha Estrela, onde inicia a linha Estrela, o trevo de Venâncio Aires é o ponto zero da RS 244. Venâncio, o trevo também é o ponto zero da RSC, no caso, 453, que é a Rota do Sol. Venâncio, gente, e é ainda o ponto zero da 422, ou seja, nós temos vocação para o desenvolvimento. A nossa cidade sempre teve vocação regional para se desenvolver. E hoje nós estamos aqui diante de um grande trem da história que continua vivo, porque faltam apenas 16 quilômetros para que o trevo de Venâncio Aires, que é o ponto zero da 244, se interligue com Vale Verde e tenha pavimentado e feito dessas pontes, desses grandes monumentos que nós temos aqui, feita o aterro das cabeceiras, feita a pavimentação, nós temos aqui um grande corredor de exportação que vai ser o atalho, que vai ser o caminho, que vai ser o encurtador do caminho para o desenvolvimento de muitas regiões do estado, para que cheguem ao porto de Rio Grande escoando a produção. Falta pouco. Nós estamos diante de uma oportunidade que está nesse momento viva, ativa. Venâncio Aires pode liderar a região ainda assim. Nós temos aqui uma grande oportunidade em nossas mãos. Nós sabemos que a 287, uma importante rodovia do estado, a RSC 287, que passa aqui também no trevo de Venâncio Aires, vai ser duplicada. Isso vai ampliar muito a possibilidade de desenvolvimento. Mas já pensou se com apenas mais 16 quilômetros nós pudéssemos encurtar o caminho do Rio Grande e da produção gaúcha para o desenvolvimento rumo ao porto de Rio Grande?